bem-vindo ao nosso grupo familiar online. Então, nesta noite estou acompanhado aqui pela minha esposa, a Miraldina Ribeira. Já agora eu sou o Manuel Ribeira. Ao meu lado direito tenho o amado Daniel e ao meu lado esquerdo tenho a amada Ivone. Então, o Salmo 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor. Não é? Então, vamos ficar de pé e vamos celebrar o nosso Deus. Amém? Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca dos justos profere a sabedoria. A sua língua fala o que é justo. No coração tem a lei do seu Deus. Seus passos não vacilarão. Espera no Senhor e segue o seu caminho. Mais uma, o justo. Os justos herdarão até. Você que é justo, cante conosco. Para sempre. A boca dos justos profere a sabedoria. A sua língua fala o que é justo. No coração tem a lei do seu Deus. Seus passos não vacilarão. Espera no Senhor e segue o seu caminho. Seus passos não vacilarão. Espera no Senhor e segue o seu caminho. Mais uma vez, seus passos não vacilarão. Espera no Senhor. Cante para o seu irmão, seus passos não vacilarão. Então espera no Senhor. Mais uma vez, diga, seus passos não vacilarão. Espera no Senhor. Agora aplauda Jesus aqui bem alto. Ele é Jeová, Deus Criador. Ele é Jeová, Deus poderoso. O Deus de amor, o rocha dos tempos. Ele é Jeová, o Deus... Mais uma, ele é Jeová. Ele é Jeová, Deus Criador. Ele é Jeová, Deus poderoso. O Deus de amor, o rocha dos tempos. Ele é Jeová, o Deus que cura. Ei, das mãos, canta aleluia. Sim, canta aleluia. Canta aleluia, canta aleluia. Ele é Jeová, Deus poderoso. Ele é Jeová, o Deus. Mais uma vez, diga, canta aleluia. Ao nosso Deus, honra e glória. Canta aleluia. Ele é Jeová, Deus poderoso. Ele é Jeová, o Deus. Diga, ele é o grande. Ele é o grande, eu sou o Deus de Abraão. Jeová Shalom, o Deus de paz eu sou, o Deus de Israel, o Deus eterno. Ele é Jeová, o Deus. Mais um, ele é o grande. Ele é o grande, eu sou o Deus de Abraão. Jeová Shalom, o Deus de paz eu sou, o Deus de Israel, o Deus eterno. Ele é Jeová, o Deus. Então com palmas canta aleluia. Bem forte. Celebra aí na sua casa esta noite. Louvando ao nosso Deus com tudo. Aplaudindo bem alto. Diga, canta aleluia. Canta aleluia. Canta aleluia. Canta aleluia. Ele é Jeová, Deus poderoso. Ele é Jeová, o Deus que cura. Ele é Jeová, o Deus que cura já. Ele é Jeová, o Deus que cura já. Mais uma. Ele é Jeová, o Deus que cura já. Ele é Jeová, o Deus que cura já. Amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Amém. Agora vamos entrar no momento de adoração. Adoração, o que é? É a nossa gratidão, é nós mostrarmos a nossa gratidão ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele representa na nossa vida, por tudo aquilo que Ele fez. E nesta noite então vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer a Deus pela nossa salvação, agradecer a Deus por ter enviado o seu Filho Jesus Cristo, agradecer a Ele por perdoar os nossos pecados e por nos ter enviado o seu Espírito Santo. Shira baraba, sira baraba, sira baraba, shira baraba, sira baraba, sira baraba, sira baraba, sira baraba. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
dos senhores, no alto rei além de ti, Senhor. E levo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do meu Deus. Amém, amém, aleluia. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus, amém. Amém. Os amados podem sentar. Aí em casa também podem sentar. Vou só fazer uma oração. Pai nosso que estás nos céus, que o teu nome, Senhor, seja santificado na minha maneira de pensar, de falar e de agir. Senta-te, Senhor, no trono do meu coração. Que o teu reino venha ao meu coração, Senhor. Obrigado, Senhor, por suprir as nossas necessidades, as necessidades de todos os irmãos que nos assistem nesta noite. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, assim como nós perdoamos àqueles que pecaram contra nós. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todo mal. Amém e amém. Amém. Então, para continuar, a amada Ivone vai nos falar uma palavra de amor. Então, boa noite, família. Sejam todos bem-vindos a este grupo familiar. Hoje a nossa exortação é: para de estender o dedo, para de falar vaidade. Olha para o irmão que está ao seu lado aí em casa, diga assim: para de estender o dedo, para de falar vaidade. A Bíblia descreve lá em Isaías 58:9, Jesus dizendo assim: então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. O que é que a Bíblia está querendo nos ensinar? Que quando nós clamamos a Jesus por alguma coisa, vamos até Deus pedir um livramento, pedir uma cura, pedir um milagre, pedir uma bênção, ou até mesmo na nossa comunhão com Deus, Deus está a dizer que Ele nos responderá se nós tirarmos do nosso meio algumas coisas, que inclui que é o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Então, o apontar do dedo, o que é? É apontar o dedo, é mostrar os defeitos do seu irmão, do seu vizinho, do seu colega, do seu amigo. Ou seja, nós temos, a Bíblia, por acaso, até nos diz que aquele que encobre a transgressão busca amizade. Ou seja, o certo é nós guardarmos o erro, nós guardarmos o nosso irmão e não o expormos. A Bíblia até ensina que quando o irmão falha, chama-o e chama-lhe a razão, mostra-lhe que ele está errado. Ore por ele, peça a Deus para lhe dar um espírito de sabedoria, de revelação, para ele perceber exatamente onde é que está o seu erro e não apontar o dedo ou o defeito do seu irmão. Né? Porque as pessoas têm tendência para ver o mal que está nos outros e não se lembram que também têm falhas. E a Bíblia ensina lá em Mateus 7, né? Que nós devemos tirar a trave do nosso olho, só então depois olhar para o argueiro que está no olho do nosso irmão, do nosso colega. Por quê? Porque todos nós falhamos, nós somos humanos, nós somos falhos e em qualquer momento nós vamos cometer alguma coisa de errado. E também não gostaríamos que a pessoa fosse estender o dedo ou mostrar as nossas falhas, os nossos erros. Também a exortação de hoje é parar de falar vaidade. Falar vaidade o que é? É intitular-se o melhor, intitular-se o maior. Não é dizer, olha, sabe, eu se não estiver naquela empresa, a empresa não funciona. O dia que eu deixar aquilo, tudo vai correr mal. Olha, não é por ser meu filho, mas ele é o melhor, ele é o maior. O irmão pode dizer, mas será que é mau dizer boas coisas do nosso filho? Não, não é? Não é mau, muito pelo contrário. Até aumenta a autoestima dele, eleva a autoestima melhor. Mas nós não podemos colocar isso já no patamar de vaidade. Achar que os filhos das outras pessoas não são nada perante os nossos filhos. Não. Todos nós somos importantes. E Deus nos ama assim como nós somos. Porque Deus é amor e nós, sendo os filhos de Deus, também devemos andar em amor. Então a exortação de hoje é essa. Parar de estender o dedo e parar de falar vaidade. Quando assim o fizermos, Deus certamente ouvirá o nosso clamor. Amém? Então agora coloca a sua mão no peito. Diga assim: eu decido andar em amor. Eu decido não apontar o dedo e não falar vaidade. Em nome de Jesus.
Amém. Então vamos nos colocar de pé e vamos compartilhar este amor agora mesmo, né? Porque há uma linda canção dentro do nosso coração. Então cante para o seu irmão aí ao lado. Há uma linda canção de amor dentro do meu coração. Cristo me deu plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz, sou feliz. Oh, eu sou feliz, feliz. Oh, eu sou feliz, feliz. Cristo me deu plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz, sou feliz. Amém. Amém. Então já compartilhamos o amor de Deus. Amém. As amadas podem sentar, em casa também podem sentar. O seu amado reparou, aqui o cenário hoje está um bocadinho diferente, né? Temos aqui essas flores, esses arranjos muito bonitos. Isso tem a ver com a pastora Miladinha? O mês de março, o mês das mulheres. Então, todas as mulheres estão de parabéns pelo seu mês, não é? Então, hoje à noite, a partir das 18 horas, teremos a Cruzada das Mulheres, que você pode assistir, ou se estiver aqui próximo de uma das nossas igrejas, pode assistir presencialmente. Amanhã também continuaremos com a Cruzada das Mulheres às 18 horas. Quinta-feira também teremos a Cruzada às 18 horas e no sábado será às 10 horas da manhã, certo? Então, para continuar, a pastora Miladina vai-nos abençoar com uma palavra de finanças. Amém. Então, o nosso tema de finanças hoje é como aumentar o seu padrão de vida. Quem quer aumentar o seu padrão de vida? Todos nós, não é? Então, hoje vamos aprender como vamos fazer, então, aumentar o nosso padrão de vida. Eu vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia em Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Eu já tenho aqui também. E vou passar a ler. Então, vamos falar sobre fazer Deus a nossa fonte. O primeiro ponto, então, para aumentar o nosso padrão de vida é ter Deus como a nossa fonte. Em Filipenses 4:19 diz o seguinte: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, isso nos mostra que Deus quer nos fazer prosperar. Ok? Então, Deus quer que nós sejamos num padrão superior àquele que muitas vezes hoje estamos a viver. Então, a cada dia, a cada momento, nós podemos ter um padrão de vida melhor, porque é isso que Deus promete. E nós sabemos que Deus é um Deus fiel, é um Deus que cumpre. Então, só falta da nossa parte fazermos o que deve ser feito, para nós, então, aumentarmos o nosso padrão de vida. Então, para aumentar o nosso padrão de vida, há um método. Deus estabeleceu um método para aumentar o nosso padrão de vida. Que está descrito também na palavra de Deus, não é? Que vou pedir mais uma vez aos irmãos para abrirem as Bíblias em Marcos 4:26. Vamos abrir as Bíblias, então, em Marcos 4:26. Vamos ver então qual é o método de Deus, né, que Deus estabeleceu para aumentarmos o nosso padrão de vida. Já devemos ter Deus como a nossa fonte, e agora qual é o método? A palavra de Deus nos diz, já agora Ivone, podes ler? Por favor. Diz assim o versículo 26. E dizia: o reino de Deus é assim como se o homem lançasse a semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E, quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Okay. Então o método de Deus é simples, é de semear para colher. Se nós queremos, então, aumentar o nosso padrão de vida, nós temos que fazer alguma coisa, que é semear. A Bíblia nos ensina que nós devemos semear e, a seu tempo, aquela semente vai produzir fruto. Não é por chorar, não é por pedir, nem por lamentar, mas é pelo método de Deus. Semear. E semear aonde? Semear na casa de Deus, porque a Bíblia também estabeleceu onde é que nós devemos semear.
os nossos dízimos e as nossas ofertas. É na casa de Deus, com a atitude certa, para o avanço do Evangelho de Deus e na certeza que Deus vai multiplicar a nossa semente. Esse é o método de Deus. Se você hoje quer aumentar o seu padrão de vida, você tem a possibilidade de, nesta noite, semear o seu melhor, dar a sua oferta a Deus com a atitude certa e com certeza Deus vai multiplicar a sua sementeira. Como eu disse, Deus é um Deus fiel e Deus é um Deus verdadeiro. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Só depende de nós, não é, lançarmos a nossa semente. Exato. Para Deus fazer o que deve ser feito, certo? Então, quem está disposto aqui a obedecer a palavra de Deus? Você aí em casa também está disposto. Está disposto a aumentar o seu padrão de vida. Então, vamos cantar um hino nesta noite e vamos, então, ter a possibilidade de semear nesta noite com a atitude certa, por amor a Jesus e ao Evangelho e na certeza que Deus é um Deus fiel que vai multiplicar a sua semente. Amém? O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se um homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. O reino de Deus? O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus. O reino de Deus é como se um homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Então, se quiseres, como é que é? Se quiser escolher mais e mais amor, então semeia mais e mais funciona amor. em todas as áreas. Se quiser escolher mais e mais prosperidade, então semeia com liberalidade. És tu quem decides escolher a medida daquilo que tu queres receber. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Mais uma vez, se quiseres. Se quiser escolher mais e mais Os irmãos amor, em casa têm as então coordenadas semeia bancárias. mais e mais Então podem sempre amor. semear via online, não é? Se quiser Podem enviar os escolher comprovativos mais e mais a partir prosperidade, do então contacto também que vai semeia encontrar com liberalidade. na nossa plataforma. És tu quem decides escolher a medida daquilo que quiseres receber. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Amém? Amém. Então vamos orar. Oh Deus, Oh Deus, obrigado pela obrigado oportunidade, pela oportunidade que Tu nos dás de semear nesta noite. Acreditamos, Senhor, Acreditamos, Senhor, que essas sementes vão servir para o avanço do Teu Evangelho e eu também creio que estás a multiplicar as minhas sementes no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória Amém. a Deus. Então, amados, só para dizer como Deus é fiel, tenho um pequeno testemunho, né? Da última vez que tivemos cá a dar grupo familiar online, viemos com a família, né? Viemos nós com os nossos filhos. Então, quando estacionei o carro, o meu filho reparou que estava praticamente, tinha apenas dois, na reserva, né? Tinha apenas aqueles 2 pauzinhos em baixo. E o meu filho disse: papá, o carro tem pouco combustível. Eu disse: está bem, filho, depois no final da reunião nós vamos passar na bomba para encher. Então, demos a reunião online, tudo bem. Quando eu cheguei no carro para dar o arranque, não é que o carro praticamente estava com o tanque completamente cheio. Sério. Deus é bom, família. Então funciona Deus é fiel. mesmo. Amém. Amém. Semeia para colher. Amém, família. Então, continuando, nós ultimamente estamos a falar sobre as características de um cristão, que são 7, não é? Então, a primeira característica era um espírito de fé, não é? O cristão tem que ter um espírito de fé, não só para a sua vida, mas também para o ministério. O cristão também tem que andar em amor, não é? Que foi a lição passada, falamos sobre andar em amor. Nesta lição vamos falar sobre amor em tempo de guerra, amém? Os amados aí em casa podem acompanhar também as lições, porque existe um manual que é o manual Lições de GF, que o amado pode adquirir através da Sala da Palavra.
E o amado, então, pode adquirir esse livro para acompanhar as lições. Também temos o livro Amor, Arma de Guerra, que também fala sobre estas lições de amor em tempo de guerra. Então, portanto, o amor é a maior força que existe, não é? O amor é maior que o ódio, maior que a vingança. Não é? O amor é maior o amor de Deus conquista o coração das pessoas. E por vezes, quando você perdoa o seu inimigo, ele por vezes deixa de ser seu inimigo, por vezes passa a ser seu amigo. Amém? Então, na lição passada falou sobre o amor normal, em tempo normal. É aquele amor quando a pessoa passa por ti e não te cumprimenta, tu ficas chateado, ou quando a pessoa deixa de falar contigo por um ou outro motivo. E pronto, depois você, claro, tem que perdoar, não é? Mas a lição de hoje é sobre o amor em tempo de guerra. Quer dizer que é o amor num tempo de uma grande ofensa, um amor que você foi muito ofendido, foi muito atribulado, foi muito injustiçado e principalmente foi injustiçado por alguém, seu próximo, não é? Por um familiar, por alguém muito querido, não é? E então, nessas alturas, você tem que agir, né? Tem que saber reconhecer, não é? Que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra demónios. Amém, família? Então, quando estamos perante uma situação desse tipo, você foi injustiçado, foi preso por uma coisa que você não cometeu, não é? Está a sofrer uma grande perseguição de pessoas que você amava muito e de repente começaram a persegui-lo no emprego, não é? Na família, está a ser muito perseguido na família. A primeira coisa que temos que reconhecer é que a nossa luta não é contra as pessoas. Amém? Está lá escrito em Efésios 6,12. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. É a primeira coisa que nós temos que reconhecer. Não é? Depois de reconhecermos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, nós temos que perdoar. Temos que decidir perdoar aquela pessoa que nos ofendeu. Não é? Orar por ela. Se tiver a oportunidade de fazer o bem àquela pessoa, faça o bem. Amém, família? Então, dizer que as ofensas podem vir de dois lados. As ofensas podem vir do diabo, mas as ofensas também podem vir da parte de Deus. Não é? As ofensas vêm da parte do diabo quando, por exemplo, você abre uma porta ao diabo e o diabo vem e ataca a tua vida, não é? Por vezes vem da parte de Deus quando Deus quer retirar alguma coisa do teu coração, alguma coisa que Ele não plantou no teu coração. E você é muito renitente, está a fazer guerra contra Deus e continua com aquilo no coração. Então Deus vai ter que permitir alguma coisa que aconteça na tua vida para Ele de uma maneira mais drástica, mais, por assim dizer, Ele retirar do teu coração, arrancar aquele mal pela raiz, como se costuma dizer. Amém, família? Então o importante é nós reconhecermos o inimigo quando estamos perante um ataque. O importante é nós guardarmos o nosso coração e estarmos, como diz em João 15, né, estamos ligados à videira. Quando a pessoa está ligada à videira, quando a pessoa medita na palavra de Deus, no amor de Deus, ele tem o amor de Deus no coração. Amém, família? Por assim dizer, o nosso coração é tipo uma sala, não é? É tipo um compartimento de uma casa. Então, quando Jesus vem e entra naquela casa, o que é que ele vai encontrar? Será que ele vai encontrar a nossa casa limpa, o nosso coração limpo? Por vezes nós fazemos orações a Deus. As orações, por vezes, que nós fazemos não estão a resultar. Não é? Oramos, há meses que estamos a orar por uma coisa, a coisa não acontece. Então, Jesus entrou no teu coração, entrou naquela sala, na tua casa, que é o teu coração. E ele, se calhar, encontrou coisas lá, encontrou muita coisa que não deveria encontrar. Ressentimento, falta de perdão, como a presbiteriana falou, né? Apontar o dedo, passa o tempo a apontar o dedo nos outros. Então, Jesus encontrou essas coisas. Enquanto isso estiver no teu coração, enquanto você não limpar o teu coração, o Jesus não pode operar na tua vida. Você vai orar e as tuas orações vão bater ali no teto e vão voltar para baixo, não é? Como diz a Bíblia. Então, é muito importante termos o nosso coração limpo, não é? Para isso é importante meditar na palavra de Deus todos os dias, fazer o PDC, meditar em amor, não é? Porque o nosso coração é tipo um copo. Se o copo estiver com água limpa, pronto, está cheio, por assim dizer, da palavra.
Mas quando nós começamos a colocar outras coisas, começamos a ver muita coisa da televisão, muitos filmes que falam sobre vingança, ódio, aí o copo vai começar a ficar escuro, aquela água vai escurecer, você vai ter que renovar aquela água com a palavra de Deus. Amém, família? Então, temos vários exemplos na Bíblia. Jesus foi um exemplo. Portanto, Jesus foi o maior exemplo de todos, não é? Ele foi humilhado, ele foi provocado, não é? Dizer que Jesus, ele sabia a sua chamada, não é? Ele é Deus, não é? Mas ele veio como homem, não é? Ele tinha os mesmos sentimentos que nós. Ele sentia fome, ele sentia sede, ele ficava triste, ele ficava chateado. Mas ele tinha um propósito na vida dele. O propósito dele era vir para morrer em nosso lugar. Não é? Ele é o Cordeiro de Deus que vai para ser sacrificado. Não é? A Bíblia diz que o cordeiro, quando vai ser sacrificado, o boi, quando vai para o matadouro, ele vai tranquilo, ele não vai assim preocupado, não vai chateado com ninguém. Não é? Jesus foi, ele não emitiu nenhuma ameaça contra ninguém, não é? Porque Jesus era Deus. Se Jesus quisesse, a qualquer momento ele levantava uma mão e ele destruía os seus inimigos, não é verdade? Mas ele foi mudo para o matadouro, como o boi vai para o matadouro, como a ovelha vai para ser sacrificada. Não é? Ele foi e assim ele venceu. Se Jesus tivesse proferido alguma coisa, alguma ofensa contra alguém durante aquele processo, não é? Jesus seguramente iria se perder, não é? Jesus nunca pecou, nunca proferiu nada, nunca ele podia ter feito alguma coisa, não é, contra os seus inimigos, aqueles que o cuspiam, que batiam nele, não é? Mas ele não fez, porque ele tinha um propósito na sua vida. Amém, família? Então, Jesus, acho que o maior sofrimento dele aí foi, além do físico, do sofrimento físico que ele passou, foi o sofrimento de ele ter os seus amigos, os seus discípulos, e ter milhares de pessoas que assistiam às suas pregações, e no momento da morte todos o abandonaram, não é? Não foi fácil para Jesus. O Judas o traiu. Claro que Jesus já sabia que Jesus o iria trair, não é? Judas o traiu. Apesar de Judas o trair, Jesus ainda lavou os pés de Judas, não é verdade? Jesus sabia que Judas o iria trair e ainda por cima lavou os seus pés. O Pedro, que era o grande amigo de Jesus, não é, pastor? O negou 3 vezes. O negou 3 vezes. Agora imagina Jesus naquela cruz a pensar tudo isso, a pensar nos amigos, nos discípulos todos. Não foi fácil, né, pastor? Acredito que não. Tanto Pedro queria ficar com Jesus, não é? Ele dizia, não, eu também gostaria de estar do seu lado. Mas naquele momento, ele negou Jesus, não é? Não deve ter sido fácil também para Jesus. Só que ele, próximas a ele também, sentir que houvesse essa... Exato. Então, Jesus, ele tinha um propósito. Ele sabia que se ele preferisse alguma coisa contra alguém, não é? Ele perdia-se, não é? Então, todo aquele plano que Deus tinha preparado iria se perder, não é? Mas Jesus, ele sabia que o seu inimigo não eram as pessoas. O seu inimigo não eram aqueles que o prenderam, que o maltrataram, que o injuriaram. Ele sabia que o seu inimigo era o diabo. Amém, família? É assim, assim também temos que ser nós. Quando você está a ser injuriado no teu emprego, está a ser perseguido pelo patrão, pelos colegas, falam coisas contra si, mentiras por vezes, não é? Você está perante um inimigo, e o inimigo, não é? Não são essas pessoas, não são os teus colegas, nem é o teu patrão, não é, Ivone? É verdade. Nosso inimigo é Satanás. Por vezes nós ficamos com a ideia de que somos crentes, estamos na igreja e nada de mal nos vai acontecer. Por isso é que nós estamos aqui a aprender. A semana passada nós falamos do amor em tempo normal, quando está tudo bem. Mas também tem aquele momento que as coisas não vão bem, está mesmo apertado, é um tempo de guerra. E Jesus é o maior dos exemplos que nós podemos ter. Não é? Ele venceu em todos os seus piores momentos. Todos estavam ao seu lado, o traíram, todos estavam ao seu lado, o machucaram. E você lá pode dizer, não, mas é mesmo a minha família que me traiu, é mesmo os meus amigos que me deixaram de lado, me fizeram cair. Mas ainda assim, temos o exemplo que é de Jesus. O amor, nós falamos no início que o amor é a maior força que existe. O amor vence
tudo e vence sempre. Amém. Então Jesus é o maior exemplo, não é, de amor e ele venceu. Amém. Se Jesus não tivesse vencido, nós não estaríamos aqui hoje, não é? Hoje em dia nós somos cristãos, somos chamados cristãos porque somos Imitadores de Cristo, não é? imitadores Seguidores de Cristo. não é? Nós não somos chamados cristãos porque nós nos intitulamos cristãos, certo? Os primeiros discípulos, eles foram chamados cristãos porque as pessoas viam neles a Cristo. Viam neles um Cristo em ponto pequeno. Então começaram a ser chamados de cristãos. Então depois também temos o exemplo do José do Egito. Não sei porque eu gosto muito de José do Egito. Claro que Jesus é pronto. Você se calhar aí em casa diz, claro, Jesus é Deus e pronto, para Jesus é fácil. Não é fácil, não foi fácil, porque Jesus era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não é? E tinha sentimentos, como todos Tinha nós. sentimentos. Não é, irmão Daniel? Pois é. Jesus tinha sentimento como todos nós. Ele sofreu, foi magoado por muita coisa. Foi cuspido, foi falado mal, ofenderam. Mas mesmo assim ele preferiu amar. Jesus passou pela maior tribulação. E nós só passamos um pouco daquilo que Jesus passou. O que nós devemos fazer é andar em amor em tempo de guerra. Amém. Então, Jesus ele venceu os seus inimigos com o amor. Amém? Então temos o exemplo do José. O José do Egito era o 10º filho do Jacó. O José era, portanto, o filho da mulher que o Jacó amava, realmente. Então, a mulher era estéril, mas depois Deus deu a oportunidade dela ter um filho, e então nasceu José. Entretanto, ele já tinha outros filhos, não é? E Jacó amou muito a José. Por um lado, porque era filho da mulher que ele amava, e depois era o mais novo. Podemos abrir a Bíblia em Gênesis 37. E diz assim, 37, versículo 3. E Israel, ou seja, Jacó, amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos, que o seu pai o amava mais que a todos os seus irmãos, aborreceram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes, ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram os seus irmãos, Tu, pois, serás, deveras, reinarás sobre nós. Tu, deveras, terás domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Amém? Depois você em casa pode continuar a história. Então, os irmãos de José o odiavam por causa disso. Além de ser o preferido do pai, Deus dava sonhos a José. E o sonho de José é que José ia ser grande, ia ser maior que os seus irmãos. Mas naquele tempo, o maior, o filho que recebia a maior herança era o primogênito, não é verdade? Que nesse caso seria o Rubem. E então eles ficavam tristes e chateados com o José. Então eles arranjavam maneira de o matar. Então tiveram uma oportunidade de matar José. Então, uma altura que José foi ter com eles, e eles atiraram José num poço, não é? E o objetivo deles era matar o José e deixá-lo dentro do poço. Mas o irmão mais velho, o Rubem, ele disse, não, vamos deixá-lo apenas no poço, porque o objetivo dele era mais tarde passar no poço para resgatar o José. Entretanto, como o Rubem tinha saído, os irmãos pegaram o José e venderam-no como escravo. Amém? Dizer o seguinte, quando José caiu no poço e depois saiu, ele pensou, estou liberto, pelo menos estou livre. Mas a seguir ele foi feito escravo, não é? Então ele viveu na casa do Potifar, que era um homem muito importante, não é? E ele tinha tudo, ele era um homem, um grande gestor, por assim dizer. O José, ele é objeto de estudos, até de vários livros, até de académicos, que falam sobre gestão, não é?
O José, onde ele tocava, tudo prosperava. Tudo o que José fazia prosperava, não é verdade? Exatamente. Ele tinha mesmo o plano de Deus para a sua vida. E nós vimos que nessa caminhada de José foi exatamente isso. Ele sabia o que Deus tinha para ele. E por isso ele em nenhum momento não se desfocou e sempre Deus o abençoava. Amém. Então, dizer o seguinte, como eu tinha dito há pouco, as ofensas vêm têm duas origens. Ou vêm do diabo, ou podem vir de Deus. Deus pode permitir que uma ofensa aconteça na tua vida. Então, a questão de José, porque José amava demais os seus irmãos. Era uma amizade doentia. O José não conseguia ver que os irmãos o odiavam, que não gostavam mesmo dele. Ele amava tanto os irmãos, ele não conseguia ver que os irmãos faziam tudo para o denegrir, para o humilhar e o injustiçar. Então, como Deus sabia que o José seria primeiro-ministro, não é? Do Egito, imagina, se José continuasse com essa amizade doentia com os irmãos, sabe? O que poderia acontecer no futuro era, quando ele fosse primeiro-ministro, ele ia colocar os irmãos como seus ministros. Provavelmente. Isso é apenas a minha opinião. Mas é uma coisa que poderia acontecer. E repara, os irmãos sempre o odiaram. Os irmãos iam estragar o trabalho de José como primeiro-ministro. Então, Deus criou essa situação para José ver realmente quem eram os seus irmãos. O José, ele conseguiu perdoar os seus irmãos. Você, quando alguém te magoa, não é? Quando alguém te ofende verdadeiramente, você tem que perdoar. Mas não quer dizer que você tenha que continuar a ser amigo daquelas pessoas. São coisas diferentes, certo? Se eles no passado já o tentaram vender e tentaram matar, quem garantia que no futuro ele não ia tentar tomar o lugar dele como primeiro-ministro? Não sabemos. Então, Deus criou essa situação para ele mais tarde conseguir vencer. E ele mais tarde ele ajudou o seu povo, não é? Ajudou a família, mas ele não colocou a família junto dele a governar. Ele ajudou-os, ok, vão para uma cidade aí distante. Ele deu terras à sua família, deu animais e eles prosperaram bem, mas bem distante. Amém, família? Então, nós nunca sabemos qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Então, é claro que Deus tinha planos para José, mas havia esse pormenor no coração de José, que esse amor doentio que ele tinha pelos seus irmãos. E Deus tinha que retirar isso. Mais tarde também José foi tentado pela mulher do Potifar. Não é? Também é uma coisa que Deus também tinha que testar no José. Ele, como primeiro-ministro, ele tinha que não é, ser um homem fiel, não é? Porque as mulheres podem fazer com que ele perca o rumo, não é? Daquilo que Deus tem para ele. E ele conseguiu vencer também isso do adultério. Amém, família? Então, o José também é um exemplo para nós, para cada um de nós. Não é? Mais tarde, ele conseguiu vencer, conseguiu ser primeiro-ministro. E mais tarde, não é que os irmãos aparecem na presença de José? Não é? Isso era mais um último teste que o José tinha. Não é? Deus pensou, será que José mesmo perdoou os seus irmãos? Então vou colocar os irmãos à sua frente. Não é? E não é que José venceu de novo? Amém, família? Por isso é que José foi, a nível de caráter, pronto, para mim, na minha opinião pessoal apenas, né? Foi um dos homens da Bíblia que eu mais admiro, não é? E, portanto, ele conseguiu vencer, conseguiu ser um grande líder, um grande gestor, porque ele tinha um grande caráter, não é? Amém, família? O caráter de José deu-lhe a vitória. Se Deus não tivesse treinado José, não é? Provavelmente ele teria dado tudo a perder, não é? Quando viu, por exemplo, os seus irmãos. Se ele não tivesse bem treinado, ele na altura que viu os irmãos à sua frente, ele podia deitar tudo a perder, mas ele perdoou. Amém, família? Você, se calhar, aí em casa, também está a passar por uma situação complicada, não é? Uma injustiça muito grande de um familiar seu, porque o diabo usa-se, nessas situações, usa-se mesmo de pessoas próximas. Porque o diabo sabe o que é que Deus tem para a sua vida, não é? Até para o seu ministério, se você serve a Deus, não é? O diabo sabe. Então ele vai arranjar uma maneira de tentar te desviar, de tentar impedir que você alcance aquilo que Deus tem para si. Então, o que é que você tem que fazer? Em primeiro lugar, tem que reconhecer, não é? Tem que pensar assim, será que eu estou de bem com Deus? Será que é o diabo que está a atacar-me? Então, feche as portas ao diabo na sua vida. Se você está em pecado, deixe de andar em pecado. Portanto, faça o PDC todos os dias, tenha comunhão com Deus.
se você ainda não serve a Deus, você venha fazer os cursos, não é? Para você começar a servir a Deus. Aqui na nossa igreja, dia 16, teremos o batismo nas águas. Se você não foi batizado, venha para ser batizado. Depois tem os cursos, começa a fazer já os cursos para você começar a servir a Deus. Sirva mais a Deus, amém? E reconheça, se você não está a fazer nada de mal, então provavelmente Deus está a fazer um teste com você, para você subir um patamar espiritual, para você ir mais longe. Quem sabe se um dia você vai ser alguém muito importante aqui nesta nação, numa empresa onde você trabalha, não é? Então, quem sabe? Então, amado, continua sempre firme, continua sempre vigilante. Amém? Então, depois também tem o caso do Paulo na prisão. O Paulo ele foi preso injustamente porque havia uma senhora que andava sempre atrás do Paulo. Ela estava possessa, ela tinha um espírito de adivinhação, né? E então o Paulo já estava a ficar cansado daquela senhora, estava sempre a dizer, ela estava sempre a falar que o Paulo que veio ali para libertá-los, quem era o Paulo. E o Paulo já estava a ficar cansado da senhora, e ele então virou-se para a senhora e libertou o espírito que estava dentro dela. Ela ficou liberta. Mas os homens que ganhavam dinheiro com o espírito de adivinhação daquela senhora mandaram prender o Paulo. Ou seja, o Paulo foi preso injustamente. E o que é que o Paulo fez na prisão, família? Será que ele ficou a lamuriar-se? Não, louvou a Deus. Louvou a Deus. Adorou a Deus. Adorou a Deus, né? E as portas se abriram. E as portas se Exatamente. abriram. Temos uma música, não é, Ivone? Sim, que fala sobre isso. Quando eu canto e louvo a Deus, as portas se abrem das prisões e dos problemas. Eu já saí. Quando eu canto e louvo a Deus, as portas se abrem da prisão e dos problemas. Eu já saí. Eu já saí. Eu já saí. Amém, amém. Tivemos aqui um pequeno balanço. Então dizer que o Paulo, ele não ficou ofendido com aqueles homens que foram injustos com ele. Ele podia ter ficado a lamuriar-se, né? Na prisão, olha o que me fizeram, é uma injustiça, não é? Mas ele não. Deus também tinha grandes coisas para o Paulo. O Paulo foi um dos maiores, não é? Propagadores do Evangelho, não é? O Paulo, em 3 anos e meio, ele conseguiu levar o Evangelho até Roma, não é? Toda aquela bacia do mar Mediterrâneo foi evangelizada pelo Paulo e pelo Timóteo. Então, o diabo sabia que Deus tinha grandes coisas para o Paulo, e ele queria amarrar o Paulo, queria que o Paulo ficasse naquela prisão, não só na prisão física, mas na prisão sentimental, né? Imagina, se ele ficasse a lamuriar-se naquela prisão, ele ia ficar na prisão há anos, e o ministério dele iria perder-se. Mas ele reconheceu, não, calma aí, a minha luta não é contra Carne e o sangue. a carne e o sangue. A luta é contra quem? É contra os principados, os espirituais, seres da maldade nos lugares celestiais. Amém. Então, Paulo reconheceu isso, ele louvou a Deus, ele pensou assim, o meu Deus é maior que qualquer problema, o meu Deus é maior que a prisão que eu me encontro hoje. E isso, então, por isso ele foi liberto. Portanto, você pode ver depois em casa, em Atos 16, 9, que fala sobre essa história do Paulo. Atos 16 fala sobre a história do Paulo na prisão. Amém, família? Então, dizer, o que é que nós podemos reter hoje? Portanto, uma das características do cristão é ter um amor em tempo de guerra. Você, como cristão, né, você tem uma chamada de Deus, não é? O diabo também sabe que você tem uma chamada de Deus, não é? E então, ele, a todo custo, ele tenta impedir a chamada de Deus na sua vida. E ele vai se usar de pessoas muito próximas a você, familiares próximos, até mesmo dentro da igreja, ele vai usar-se de pessoas para você ficar em baixo, para você ficar desfocado daquilo que é mais importante. Amém, família? Mas temos que reconhecer quando o diabo aparece, não é? E temos que agir com a arma do amor. Amém? Porque o amor vence sempre. E o diabo perde sempre. Amém, família? Então a pastora Miranda vai nos falar sobre a salvação. Certo? Amém.
Ok, nesta noite, você que não conhece ainda Jesus, tem a oportunidade de conhecer esse Jesus maravilhoso que nós ouvimos esta noite, que morreu por nós, que esteve aqui, sofreu e em nenhum momento ele falou contra as pessoas que o fizeram mal. E esse Jesus veio e sofreu tudo isso apenas por um motivo, por amor a si e por amor a todos nós, não é? E Ele hoje tem todo o interesse em que você se arrependa dos seus pecados e entregue a sua vida a Ele, porque só assim é que você pode ter esse encontro real com Ele e poder também ter a possibilidade de chamar Deus como Pai. Nem toda a gente é filha de Deus, só são filhos de Deus aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus por si. Aquele sacrifício que Jesus fez aqui, veio, morreu, e todos aqueles que arrependem-se dos seus pecados e aceitam esse sacrifício e são feitos filhos de Deus. E nesta noite você tem a possibilidade de fazer isso, de entregar a sua vida a Jesus. E é uma coisa simples, é simples de entregar a vida a Jesus, apenas com uma oração. Deus diz, se nós falarmos com a nossa boca e crermos no nosso coração, nós seremos salvos. Então, nessa noite eu o convido a entregar a sua vida a Jesus. Você verá que fará toda a diferença. Deus é nosso amigo. Deus quer o melhor para si. Deus quer transformar a sua vida. Mas só depende do passo que você vai dar hoje. Eu lhe convido a entregar hoje a sua vida como seu Senhor e Salvador. Ivone, pode cantar um hino? Vem a salvação, vem a Jesus, vem a salvação, vem a Jesus. Amém. Você que nos assiste aí em casa, eu vou lhe pedir para baixar a sua cabeça, pôr a sua mão no peito e repetir após mim. Oh Deus, nesta noite eu me arrependo dos meus pecados. Eu admito que falhei, mas eu te entrego a minha vida e te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu te peço, guia os meus passos, me conduz nos teus caminhos, no nome de Jesus. Amém. Amém? Muitos parabéns por essa decisão. Você, a partir de agora, é um filho de Deus. Eu vou lhe dar 2 conselhos. Venha a uma igreja ouvir falar de Deus, para estar com outras pessoas também que conhecem esse Deus e lhe podem ajudar nesta caminhada. E também tenha uma Bíblia. Tem a Bíblia em formato físico, não é? Que todos nós conhecemos. Mas também, hoje em dia, nós podemos baixar uma Bíblia no nosso telemóvel, no nosso dispositivo e ter a Bíblia digital. E medita na palavra de Deus para conhecer mais sobre este Jesus. Pode começar por ler o livro de João e assim você vai conhecer mais Jesus. E por causa dessa sua decisão, hoje há uma festa no céu. Não é isso? Exatamente. Ok, muitos parabéns. Então vamos ficar de pé, não é? Vamos interceder. Amém, família? Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele é quem nos dá de novo a vida. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele é quem nos dá de novo a vida. Amém. Altíssimo Deus, nesta noite, nós trazemos as reuniões de fim de semana à Tua presença. Obrigado, Senhor, porque essas reuniões já são um sucesso. Nós já temos muitas salvações em todas as reuniões do fim de semana. Nós já temos presenças sobrenaturais em todas as nossas igrejas, no nome de Jesus. Nós falamos, os irmãos estão a vir às nossas igrejas, estão a semear e as suas vidas
estão a ser transformadas no nome de Jesus. No nome de Jesus, oremos em língua. Nós vemos as igrejas completamente cheias. Milhares de famílias a serem abençoadas, transformadas, curadas. Oh, Rabacandaraba, Serabacandaraba, Sarabacandaraba. Oh, Rabarabacandaraba, Serabacandaraba, Sarabacandaraba, Saraba. Oh, Rabarabacandaraba, Sarabacandaraba, Sarabacandaraba. Oh, Rabacandaraba, Serabacandaraba, Sarabacandaraba, Saraba. Oh, Darabacandaraba, Sarabacandaraba, Sarabacandaraba, Saraba. Amém. Quando diz Satanás, para as tuas manobras, nas reuniões de fim de semana, no nome de Jesus, toda a ferramenta preparada contra os alvos destas reuniões caia por terra agora mesmo, no nome de Jesus. E nós condenamos ao fracasso toda a língua que se levantou contra as reuniões de fim de semana, no nome de Jesus. Anjos de Deus, guerreiros celestiais, ministrem a favor da nossa oração. Travem batalhas no mundo do Espírito. Corram com o inimigo e tragam toda a bênção que é devida a essas reuniões, no nome de Jesus. Amém. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele é quem nos dá de novo a vida. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele é quem nos dá de novo a vida. Amém? Vamos orar pelo nosso apóstolo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, na vida do nosso apóstolo. Venha o teu reino ao seu coração, que seja feita a tua vontade na sua vida, como no céu. O pão nosso de cada dia dá hoje. Perdoa, Senhor, os seus pecados, assim como Ele perdoa aqueles que pecam contra Ele. Não induzas, Senhor, em tentação, mas livra-o de todo o mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre na vida do nosso apóstolo. E não cessamos de dar graças, lembrando-nos do nosso apóstolo, na nossa oração, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, lhe dê seu conhecimento, um espírito de sabedoria e revelação, no nome de Jesus. Vamos orar em Ora bacandaraba sarabacandaraba sarabacandaraba. Ondaraba candaraba sarabacandaraba saraba. Ora bacandaraba sarabacandaraba sarabacandaraba saraba. Ora barabacandaraba sa. Satanás, nós vimos contra ti, na autoridade, no nome de Jesus. Fazemos recordar, tu és o eterno, derrotado em relação ao apóstolo Jorge Tadeu, no nome de Jesus. Nós clamamos o sangue de Jesus sobre a vida, o ministério, a família do nosso apóstolo, no nome de Jesus. Pai Santo, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que estás a fazer na vida do nosso apóstolo e através do seu ministério, no nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Aleluia. Aleluia ao Senhor. Então, chegamos ao fim desta emissão. Queria abençoar cada um de vocês que nos assiste, não é? Que Deus abençoe grandemente cada uma das pessoas que assiste a este nosso grupo familiar. No nome de Jesus. Amém. Temos vitória, no nome de Jesus.
Aleluia! Temos vitória, no nome de